Olá, seja muito bem-vindo ao Pura Vida, o programa que pretende mostrar verdadeiros casos de sucesso na medicina. Pessoas que conseguiram curar-se e ultrapassar diversas doenças, diagnósticos raros, devido à capacidade interventiva e eficaz de profissionais de excelência na área da saúde em Portugal. O nosso primeiro convidado é o professor Dr. Gentil Martins, conhecido internacionalmente pela separação de gêmeos siameses e pelo seu percurso clínico dedicado à pediatria e à oncologia pediátrica. Obrigada, Sr. Professor, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Quando dá entrevistas, professor, fala sempre com muita emoção, muito emocionado, do pai e do avô, eles que foram os seus exemplos de vida. Eu devo dizer, com todo o respeito pelo meu avô, que eu admirava, mas para mim o grande exemplo foi o meu pai. E que a minha mãe me soube transmitir, porque eu tinha 3 meses quando o meu pai faleceu num acidente, e realmente foi o meu pai que foi, digamos, o ídolo que eu gostaria de ter alcançado. Nunca lá cheguei, ele morreu muito cedo, ele tinha 38 anos, e, portanto, quer dizer, se tivesse vivido muito mais tempo, teria feito coisas muito maiores do que eu fiz. Mas são coisas, a vida é assim, e, portanto... Mas foi ele realmente o grande exemplo. O meu avô foi uma pessoa que eu respeitei imenso, que eu admiro imenso, mas realmente exemplo, no sentido verdadeiro, foi de facto o meu pai. O seu ídolo. E eu até agora, fiz um livro sobre a vida dele, que acho que merecia ser visto, porque ele foi o mais completo atleta português de todos os tempos. Só para lhe dizer, em resumo, muito simples, muito rápido isto. Foi campeão de Portugal e recordista de lançamento do peso, do disco, do salto em altura, do salto em comprimento, do salto em largura, lançamento do peso. No tiro, pistola, espingarda, de pé, de joelhos, de rápido, de guerra, assim, tudo, limpou tudo. Ganhou o campeonato do mundo em 1928 com a espingarda. Foi 2 vezes olímpico. Foi o primeiro atleta olímpico no lançamento do disco e no tiro. Isto no desporto, fora tudo o resto. Um atleta completo. Pois, não, mas isso, e como médico acima de tudo, ainda mais importante como médico, isto é a parte atlética que é espantosa, que eu acho que realmente é imbatível. Não é só dizer é o maior, não, é o mais completo e indiscutivelmente, isso não há ninguém que possa dizer. E o professor tinha 3 meses apenas quando faleceu? Eu tinha 3 meses, mas a minha mãe transmitiu-me isso, e havia um irmão dele que publicou um livro que se chamava In Memoriam, onde então ele descrevia tudo o que os jornais disseram do meu pai na época. Olha, em 1930, o enterro do meu pai teve só 1.500 carros. Eu gostava de saber quantos é que haveria em Lisboa nessa altura. 1.500 carros. Depois tenho lá uma coisa que eu adoro, que é um livro em pergaminho, onde estão as assinaturas das pessoas que pagaram a Torre-Espada que o meu pai recebeu. O meu pai recebeu a chamada Torre-Espada de valor, lealdade e mérito, mas na altura era paga, agora é dada, mas na altura era paga. E então cada pessoa só podia dar um escudo. E então, à medida que as pessoas davam o escudo, assinavam a tal folha de pergaminho. E então você encontra lá o primeiro-ministro, o sapateiro, a criada de quarto, não sei o quê, todos em sequência. E portanto, tanto faz está o general e depois está o sapateiro, depois... É os nomes todos por ali, as assinaturas respectivas do escudo que eles deram. Eu acho esse livro delicioso. Foi um grande azar que aconteceu ao pai, não foi? Foi um infortúnio. Foi um acidente, quer dizer, inesperado, quer dizer, que ele era uma pessoa cheia de prudência, mas pronto, aconteceu. Os azares que acontecem na carreira de tiro. E na carreira de tiro. Foi quando estava-se a preparar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, já não foi. E a minha mãe transmitiu-me toda uma vivência e esse livro também me fez pensar o que é que tinha sido a vida dele. E depois dizer, eu quero ser assim, pronto, e foi só isso. Bisneto de um professor de obstetrícia, neto de um professor de cirurgia e fundador do IPO, do seu avô, filho de cirurgião, irmão de médico, sobrinho e afilhado de pediatra, a medicina está-lhe então nos genes, não é, Soutor? Decidiu ser médico ainda jovem após ter assistido a um atropelamento a caminho do Liceu Pedro Nunes. Sentiu-se impotente nessa altura? Sim, isso é verdade, só que eu não diria que está nos genes, porque eu hesitava muito entre ser engenheiro e médico. Eu queria fazer qualquer coisa, ter a sensação que fazia qualquer coisa. E sou cirurgião porque a ideia de dar só comprimidos e injeções não me satisfazia muito. Eu gostava de concretizar. Mas realmente escolhi a medicina na altura, não foi por genética, não foi porque toda a família tinha isso, mas é que foi porque realmente senti-me incapaz de fazer qualquer coisa. O que é que aconteceu nesse dia? Foi um homem que foi atropelado no Largo do Rato, eu ia para o liceu,
eu era miúdo, ia para o liceu e assistia ao acidente de um senhor que estava a sangrar no chão, não sabia se estava vivo ou estava morto, e eu não sabia o que é que havia de fazer e queria fazer qualquer coisa para ajudar. E eu disse, não, eu quando crescer vou ser capaz de fazer qualquer coisa. E pronto, e foi por isso que eu fui para a medicina. O professor especializou-se em cirurgia plástica e cirurgia pediátrica em Inglaterra e quando regressou a Portugal achou que já não fazia sentido continuar a operar adultos. Diz que muitas vezes as crianças são mais simpáticas que os adultos pacientes. Não, sem ofensação. Espontâneas e verdadeiras? Não, as crianças são francamente melhores doentes que os adultos. São muito mais espontâneas, são muito mais afetivas. E mais uma coisa, eu fico muito preocupado quando vejo uma criança triste. Porque uma criança normalmente, se está alegre, não está doente, ou está pouco doente. Se ela está triste, eu fico sempre a ver o que é que eu não estou a encontrar, porque a criança normalmente é espontânea e está mais bem disposta. De maneira que... Agora, eu gosto de crianças, de facto, e portanto, quando me formei, também é um facto curioso, eu formei em 53, e durante 2 anos trabalhei no Instituto Português de Oncologia à Borla. Porque o meu avô, que era o diretor, disse, não, enquanto não demonstrares que sabes fazer as coisas como deve ser, não ganhas. E foi preciso fazer uma conferência, que havia todas as semanas uma conferência de aperfeiçoamento para os médicos do Instituto, fiz a minha conferência e depois da conferência então passei a ganhar ordenado. Entretanto, tinha entrado para os Hospitais Civis de Lisboa, que era a única carreira que havia em Portugal na altura, e onde havia 300 concorrentes para 30 vagas. E depois a pessoa até punha no consultório, porque havia muita clínica privada nessa altura, interno dos Hospitais Civis de Lisboa, que era uma coisa que tinha muito significado para qualquer pessoa. Hoje em dia, os internados são fundamentais, são importantes, mas já não têm aquele carisma que tinham naquela altura. Professor, na pediatria existem malformações em que a cirurgia plástica é fundamental. O professor separou 7 pares de gêmeos siameses, os últimos, a operação demorou 13 horas e meia. E a primeira, ainda se recorda? Recordo muito bem, mas também posso dizer que não é cirurgia plástica. A cirurgia dos siameses é a policirurgia, porque a gente tem que mexer no fígado, nos intestinos, na parte plástica, a gente tem que mexer na parte renal, nós temos que mexer em milhentas coisas. Hoje em dia, até, o que é que acontece? Eu, na altura, eu tinha-me treinado praticamente a fazer todas as áreas, digamos assim. Na mesma altura em que eu operei os últimos siameses de Moçambique aqui, nos Estados Unidos operaram uns iguais, mas com 24 cirurgiões. Sim, 24 cirurgiões. Porquê? Porque eram os ortopedistas, os urologistas, os cirurgiões plásticos, cada um tratava-se um bocadinho. Bem, que eles demoraram o dobro do tempo que eu demorei, porque eu já sabia o que é que eu queria fazer. Agora, você falou-me dos primeiros. É evidente que os primeiros foram um drama terrível. Porquê, eu demorei 12 horas numa coisa que, um caso quase igual feito depois, demorei 4, porque já tinha feito um. Okay. É que eu fui à Inglaterra, inclusivamente, para ver como é que se fazia, só que nos filmes que são aprovados para os congressos, são 1/4 de hora. Ora, uma operação de 12 horas, num 1/4 de hora não diz nada. De maneira que eu acabei por basear-me sobretudo num livro francês que era sobre malformações congénitas, para tentar perceber o que é que eu poderia encontrar, porque na altura havia muito pouco. E então isso custou-me imenso aquelas primeiras. Sobre essa primeira operação, nós temos imagens para si, uma surpresa que preparamos. Vamos ver. Estávamos em 1978, quando Portugal seguia apaixonado o caso das 2 gêmeas siamesas, Tânia e Magda. Estamos aqui para conhecer a vossa história depois daquele momento mediático. Cresceram com a consciência de que era um caso especial? Claro, desde sempre, porque para além de termos de desejar muita curiosidade, porque realmente fomos as primeiras gêmeas siamesas, os meus pais os meus pais sempre tiveram o cuidado de dar a conhecer a minha história, portanto eu sempre acompanhei, sempre vi as minhas fotografias, portanto nada, acho que desde o primeiro momento. Não me lembro da altura exata, mas desde sempre. Desde sempre, de facto. Porque para nós era comum, crescemos com a informação, têm sido gêmeas siamesas as primeiras em Portugal e o importante que foi, de facto, não só para a medicina, certamente, também foi, mas e o acompanhamento foi feito pelo Dr. Gentil após isso. Vocês nasceram unidas por que parte do corpo? Externo e abdômen. E estiveram quanto tempo à espera da cirurgia? 5 meses, 5 meses e meio. Nós nascemos a 8 de junho e fomos operadas a 30 de outubro.
5 meses ainda é um bocadinho de tempo, porquê? Tem ideia? Sim, porque na altura nós fomos as primeiras em Portugal e que fomos separadas com sucesso pela equipa médica, mas não havia muita documentação, muita informação, também os exames há 40 anos atrás eram um bocadinho diferentes do que são hoje, portanto foi necessário realmente os 5 meses para ser possível estudar o caso, arranjar mais documentação, preparar a equipa médica, portanto realmente acho que foi o tempo necessário. Depois da primeira cirurgia, aliás, vocês fizeram uma cirurgia aos 5 meses e depois só muito mais tarde é que voltaram a fazer uma cirurgia. Como é que foi o vosso crescimento depois da cirurgia? Nós crescemos como qualquer outra criança, desenvolvemos as mesmas doenças que qualquer outra criança desenvolve, nunca nos sentimos mais vulneráveis fisicamente por ter nascido gêmeas siamesas. Foi completamente normal. Aos 17 anos fizemos uma cirurgia, isto porquê? Porque aos 5 meses e meio, tudo o que era uma cartilagem já virou osso, não é? Tínhamos osso. E existia algumas correções a fazer e foi o Dr. Gentil que nos operou aos 17 anos. O que é que os vossos pais vos contam do momento da gravidez e do nascimento? Da gravidez foi uma gravidez muito desejada, tanto pelo meu pai como pela minha mãe, e planeada. Tentaram segurar a gravidez o máximo que conseguiram, não é? Porque a minha mãe fez um barrigão enorme e a partir dos 5 meses e meio, por exemplo, tinha que dormir sempre sentada. Porque como éramos gêmeas siamesas e as pessoas não sabiam, nem sequer sabiam muito bem o que era isso, não nos adaptámos um bebê ao outro. Logo ficou uma barriga ficou grande, inclinada, se virasse para um lado magoava uma, se virasse para o outro magoava a outra, é um desconforto total. Foi muito, daí era também, tinha muitas esperanças quanto a esta gravidez. Depois nascemos 2 meninas que aos olhos deles, com 9 meses, normal, gordinhas, 3,6 kg mais ou menos em média cada uma, que não é normal para gêmeos, nem sequer univitelinos, univitelinos então nem pensar. Ou seja, percebe-se claramente que eles estiveram aqui com muito cuidado com esta gravidez, muito ansiosos também. Quando nascemos, o meu pai e a minha mãe, apesar do larinto todo que se girou à volta, o meu pai olhou para nós e quase nem se apercebia no estado em que nós estávamos juntas uma ou outra. Para eles, os 2 bebés estavam vivos, era isso que importava. A minha mãe, apesar de ter tido ali algum tempo em que não esteve consciente, quando ficou consciente também olhou, e enquanto a minha avó achava que ela poderia ficar chocada e a pensar, será que vão sobreviver? A minha mãe, acho que a primeira coisa que pensou, ainda bem estão vivas, um grande alívio, e ficou muito contente, achou-nos muito bonitas. E passou completamente despercebido, lá está, estavam tão focados em ter os bebés vivos, não é? E até porque a gravidez, todo o período de parto, o parto foi muito complicado, que tudo o resto para eles era secundário. O importante era a minha mãe ter sobrevivido, nós temos sobrevividos. Para as outras pessoas já olhavam com estranheza e com alguma preocupação qual é que seria o nosso futuro. O meu pai e a minha mãe sempre tiveram muito otimistas que nós iríamos nos separar, porque os médicos iam ter essa capacidade de conseguir nos separar e dar-nos 2 vidas completamente diferentes, porque nós somos pessoas, somos um ser humano diferente um do outro e tínhamos tínhamos o direito de viver cada uma a nossa vida. Mas havia ainda um problema, portanto, não se sabia se havia 2 corações, portanto, um para cada bebê. Sim. Isso só se soube em que fase? Só soube durante a operação. O Dr. Gentil Martins só soube durante a operação. Porquê? Porque na altura não havia as ecografias, não havia o detalhe de exames que há hoje em dia. Portanto, só quando abriu é que viu que efetivamente era 2 corações e não um, porque eles batiam em simultâneo. Portanto, da parte, o meu pai e a minha mãe, que eu costumo dizer, os meus heróis foi a equipa médica, o Dr. Gentil Martins e o meu pai e a minha mãe, que realmente tiveram a coragem que podiam não ficar com as 2 filhas e as 2 podiam não ficar bem, terem realmente assumido a responsabilidade por levar as filhas a fazer uma cirurgia tão delicada. Continuam a manter alguma relação com o médico que vos separou? Sempre, para nós é aquela pessoa especial, aquela pessoa que realmente acabou por, é como nós dizemos, é o nosso herói, a equipa médica também, mas porque acreditou e porque nos separou e deu-nos a qualidade de vida que nós não teríamos pegadas uma à outra. Seria completamente impossível termos a vida que temos hoje em dia, cada uma com profissões distintas e com a sua família. Enquanto pessoas, e se eu vivesse junto, se tivéssemos pegadas até hoje, até podíamos ter sobrevivido. Mas não poderíamos ter profissões diferentes, ambições diferentes, desafios diferentes, sonhos, termos tido aventuras diferentes que nos ajudam a construir também as pessoas que somos hoje. E isso não tínhamos essa possibilidade. Obviamente que temos uma ligação, temos que agradecer não só ao Dr. Gentil Martins, mas também a toda a equipa,
porque a equipa não é feita de um cirurgião. Obviamente ele foi a pessoa que se aventurou, que assumiu o desafio, que assinou e que tinha mais know-how, possivelmente mais conhecimento em Portugal para assumir esta cirurgia, e é um grande ser humano, além de eu achar que o Dr. Gentil Martins deu um grande contributo para a ciência, e eu acho que tem que ser reconhecido por isso. E esse é o caso do Dr. Gentil Martins. Professor, teve 8 filhos, mas podemos dizer que a Magda e a Tânia, tal como os outros gêmeos siameses que separou com sucesso, são também seus filhos. Mantém contacto com elas? São, aliás, há uma coisa que eu quero dizer. Eu faz-me impressão que hoje em dia já não nascem crianças siamesas, porque abortam-nos todos, o que eu considero um crime. Porque elas são o exemplo vivo de que uns siameses podem ser perfeitamente normais. Tem uma grande cicatriz na barriga, pronto, e no tórax. Acontece. Aliás, há uma coisa curiosa, os siameses são uma imagem espelho um do outro. Quer dizer, são normais, mas são, digamos, uma tem chamado sítios inversos. É uma imagem espelho. O que é curioso, não interfere com nada com a vida das pessoas. Mas nesta altura não haviam ecografias, o professor, não, era tudo novidade. Não, como é que preparou esta por operação? Isso é que demorou há uns meses estudar e ver e ler e tentar perceber o que é que se havia de fazer e depois embarcar. Mas aí eu tinha a noção de que se fizesse um erro não voltava atrás e podia estragar tudo. Por isso levei estas 12 horas e por isso, como eu disse há bocado, noutra operação praticamente igual, também ligadas, que é o mais frequente, ligadas frente a frente, demorei 4 horas e pouco. Porque já sabia como é que era, porque já tinha feito a primeira. Agora, a primeira é realmente terrível, porque de facto havia muito pouco escrito, muita coisa a descrever aquilo que a gente tinha que fazer. E de facto havia muitas coisas a tocar e era a noção de que um erro era irremediável. Mas o professor ainda mantém contacto com de vez em quando encontramos-nos e pronto, e acho o que é importante para mim é que estejam bem. Mas há uma coisa muito curiosa já agora que eu vou dizer. Tem uma mãe excepcional. Porquê? Quando eu depois de ter separado, elas não se queriam separar uma da outra. Estavam separadas fisicamente, mas estavam uma num topo do berço e outra no outro topo do berço. Mas quando a mãe pegava numa delas e se levava fora, e ficava uma no berço, chorava que nunca mais parava. Então o que é que a mãe fez? Pegou num espelho e colocou no berço. E então eu, que estava lá, olhava e via a imagem em espelho que ela interpretava como a sua irmã. As mães realmente são fantásticas, não é, doutor? E eu achei aquilo espantoso de imaginação. Como é que ela se lembrou de pôr um espelho e então a criança pequenina olhava para a imagem em espelho e então era como se a minha irmã lá estivesse. E não chorava. Em relação à cirurgia, professor, qual é que é o maior desafio na separação de gêmeos siameses? Depende muito, porque a natureza é que diz o que é que a gente pode fazer. Por exemplo, no caso, elas tinham 2 corações, de facto, mas a membrana que liga os corações era só uma. Mas, por acaso, como eram 2 corações independentes, podiam ficar as 2 vivas e bem. Se houvesse um coração único, não dava para nenhuma. Porque às vezes diz, há um coração, são 2, ficava o coração para uma. Não, não dá. Porque ele é de tal modo mal formado que não serve para nada. Portanto, neste caso concreto, elas felizmente tinham tudo aquilo que era possível partilhar. E, portanto, partilhou-se aquilo que era partilhável, porque nós, felizmente, podemos viver, não é com tudo com que nascemos. Muitas vezes pode-se tirar, um doente pode ser operado a um rim, pode ser operado ao fígado, pode ser operado ao intestino, e tirar um bocado, por exemplo, qualquer doente, por um cancro ou por outra coisa qualquer, e, no entanto, sobrevive perfeitamente normal. Portanto, há uma parte que eu diria que é quase que a mais, não é a mais, mas, enfim, em que nós podemos, de facto, partilhar. E, portanto, nos gêmeos siameses nós partilhamos o intestino, o fígado, enfim, as várias coisas que é necessário e depende do caso, porque a natureza é que diz até onde é que eu posso ir, se eu tenho de ir à parte da bexiga, se eu tenho que ir à parte do fígado, se eu tenho que ir à parte do intestino. Quer dizer, tudo isso é condicionado e hoje em dia, com as tecnologias e a imagem que nós temos, é muito mais fácil. Mas não chega, porque nos últimos que eu operei, no ano 2000, ainda houve uma coisa que não estava detectada pelos exames que tinham sido feitos e que só detetei na altura da operação. E lhe perguntar se exatamente isso, professor. Há casos ainda mais complexos que estes? O último foi muito mais complexo que elas. Sim. De longe, e demorou 13 horas e meia, aliás. Apesar de eu já ter experiência disto. E demorou muitíssimo mais. Mas aí já tive que mexer em muito mais coisas.
era um dos casos mais difíceis de todos. E, mesmo assim, também cheguei à conclusão que o tubinho que vem do rim para a bexiga estava fora do lugar. Mas nada tinha revelado previamente, tudo parecia certinho. E, portanto, na altura é que eu tive que fazer essa correção. Há muitas coisas que nós temos que improvisar na própria altura. Estudamos o melhor que podemos, discutimos o caso. Eu gosto muito de discutir o caso, mas depois decidir eu, porque a responsabilidade é de quem opera, apesar de tudo. A equipa é fundamental, mas, e sobretudo a anestesia é crucial. Se a anestesia não é de confiança, porque o cirurgião está só concentrado na parte técnica de que é preciso fazer. A parte propriamente de manter o doente vivo e com o sangue como deve ser, etc., é muito mais da responsabilidade do anestesista. Portanto, nós, para fazer uma operação destas, temos que ter uma boa equipa anestésica. Não é só o cirurgião que conta. E nós, por acaso, por a vida, foi ao local de trabalho do professor. Vamos ver as imagens, pode ser? Pode, à vontade. Vamos lá. A carreira do Dr. Gentil é demasiadamente rica. A cirurgia pediátrica não seria o que é hoje se não fosse o professor António Gentil Martins. Todas as áreas dizem que foi o melhor bastonário da Ordem dos Médicos até hoje. É muito boa pessoa, tem muito bom coração. É pelo empenho do Dr. Gentil Martins que começa uma pequena unidade dedicada exclusivamente às crianças, cuja história vai estar indissociada da história do serviço ou o serviço da história dele. O Dr. Gentil foi bastonário da Ordem dos Médicos durante muitos anos. Acho que nós, como classe, lhe devemos bastante. E acionou-me que realmente ser médico é muito mais do que ser licenciado em Medicina. Estou-lhe muito grata por ter sido ele uma das pessoas essenciais para a minha cura. Estou bem e faço a minha vida normal, graças ao Dr. Gentil Martins. Obrigado, professor. Imagens cedidas pelo Serviço Nacional de Saúde, do qual agradeço desde já esta cedência de imagens. Professor, há pouco em bastidores, ainda antes de começarmos este programa, partilhava comigo que tem muita documentação escrita, o seu legado à medicina e à humanidade, poder ensinar como se realiza este tipo de operações tão complexas, é muito importante. Bom, é importante, mas eu penso que o importante é que existem hoje em dia o que se chama os guidelines, as orientações, as regras gerais, que são aprovadas internacionalmente, em regra, justamente porque é preciso haver muitos casos para haver estatisticamente soluções válidas. Mas eu acho que não se podem seguir as guidelines a sério. São uma orientação fantástica, mas não são a Bíblia Sagrada. E os ingleses têm uma frase que eu adoro. É assim, guidelines are not God's lines. Ou seja, nós sempre que fazemos, seja o que for, em cirurgia ou em medicina, temos que pensar porque é que fazemos e perceber o que estamos a fazer. Eu não me interessa nada que seja um gênio que me vem dizer que se faz uma coisa de uma certa maneira. Eu tenho que perceber porque é que ele o faz assim. E por outro lado, também há outra pessoa que diz uma coisa muito boa, que é assim, quem está satisfeito com o que faz não progride. E, portanto, para eu tentar progredir, eu tenho que pensar se o que estou a fazer é o melhor. E, portanto, que acho que é fundamental, todos nós, quando estamos a fazer, seja o que for, naquilo que estamos a fazer, pensar, será que eu podia fazer isto melhor do que estou a fazer? E é isso que nos pode levar a algum lado. Fora isso, quer dizer, somos bons funcionários, fazemos a coisa certinha, mas eu acho que não podemos é progredir. Portanto, se a gente quer fazer melhor, tem que ser assim. Na sua opinião, professor, ser médico é muito mais do que ser licenciado em medicina? Eu distingo os dois. Há quem não goste, mas eu acho que ser licenciado em medicina é tratar, aprendeu-se e fez aquilo. Ser médico é ser muito mais do que isso. Aliás, a seguir à Revolução de Abril, eu consegui, finalmente, que voltasse a haver uma ordem ao fim de ano e meio. Porquê? Porque os revolucionários médicos, entendiam que o médico era um trabalhador como outro qualquer e só precisava de um sindicato para o defender. Ora, eu entendo que o médico é não para defender os médicos, também é evidente, mas tem que defender aos doentes, para isso é que ele existe. Portanto, para mim, a existência de uma ordem é crucial, porque não tem nada a ver, posso defender os médicos, com certeza, acho que deve ter funções sindicais, não gostam, dizem, agora até é irregular, já é ilegal e tudo, mas eu acho que se eu não tratar bem os médicos, eu também, os doentes não são bem tratados, eu tenho que ter os médicos
com boas condições de trabalho, bem remunerados, apoiados, para que façam tudo do melhor. Tratam-nos mal, não vão a lado nenhum. E, portanto, as pessoas precisam de bons médicos. Tratem-nos bem, mas simplesmente ser médico é ser mais do que um trabalhador de saúde. É preciso alguém que goste de ajudar os outros e que pense que, apesar de tudo, a sua profissão é, de facto, tem uma ética própria, que é diferente dos outros. E, o professor, nesta altura, já não opera, mas ainda dá consultas. Não, e opero aquilo que sei. Aquilo que eu tenho a certeza que faço bem feito, ainda faço. Agora, há coisas que eu já não tenho a sensibilidade que tinha e acho que já não tenho a experiência, quer dizer, já esqueci um bocadinho, entre aspas, e, portanto, isso ou tenho a certeza que fica bem feito ou então não faço. Portanto, é por isso muito importante passar esse legado para os outros. Não, eu acho que é também. importante, quer dizer, e há uma série de trabalhos, aliás, eu tenho um defeito, eu tenho poucas coisas publicadas propriamente, tenho muitas coisas apresentadas, técnicas pessoais, mas não estão muitas escritas. E uma das coisas que eu ainda terei que fazer, aliás, agora tenho 2 trabalhos aprovados internacionalmente agora este ano, é justamente que a coisa fique escrita, porque só de boca não serve para nada, porque as pessoas depois esquecem-se completamente. O que estiver escrito fica, é a velha palavra, não é que a palavra não chega, o que ficar escrito é que persiste, de maneira que eu agora tenho que ter cuidado com isso. Professor, muito obrigada por ter vindo ao Pura Vida. Nós temos que ficar por aqui. Obrigada por ter estado também aí desse lado. Voltaremos com mais casos de sucesso na medicina, histórias positivas aqui no S+.